Pegue sua Bíblia aí, abra ela. Quem não trouxe vai estar na tela. Segundo capítulo de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta. Timóteo. Já acharam? Versículo 7. Já está na tela. O homem está rápido. Diz o seguinte. O que diz aí? Não, vamos direito, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e porque Deus... Esse é um versículo muito conhecido por todos nós, né? Nós costumamos usar bastante para falarmos sobre o que Deus nos deu. Para quem não entendeu, diz assim, quem está em casa também nos escutando pela live, diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Fortaleza aqui também pode se substituir por poder, por força. Algumas traduções dizem diferente. Mas o que é interessante nesse versículo é que ele fala que, olha, que Deus não nos deu o espírito de quê? De temor, de medo, né? Deus não dá para ninguém o espírito do medo. Porque o que o espírito do medo faz? Você sabe o que o espírito do medo faz? Tem até um livrinho missionário que, se você não leu, me digo para você ler. Medo, fecha essa porta. É um livro do missionário, aqueles livretozinhos pequenos, que você lê ali rapidinho. Aquele famoso livro de bolso, né? É um livro muito bom. Porque ele fala exatamente isso, ó, medo fecha essa porta. Por quê? O medo vai nos travar e não vai nos deixar seguir o caminho que Deus tem traçado para nós. E o medo nos trava, está ali praticamente todos os dias da nossa vida, quando nós tomamos a decisão mais importante. O medo bate a porta. Quando nós vamos tomar decisão importante sobre a nossa vida, o medo está ali. Por quê? Porque nós somos assim. Às vezes nós estamos parados olhando somente para nossas vontades, nossos desejos, e nossas circunstâncias nos fazem enxergar somente aquela situação ruim, o medo. Você olha para um lado, você vê uma coisa grande. Você olha para o outro, você vê outra coisa que parece também impossível. Então, o medo nos cercou. O medo nos aflige, o medo nos faz distanciar daquele propósito que Deus colocou no nosso coração de seguir. E vai ser assim, o medo vai tentar nos travar de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Se você não deixar o medo de lado e ter um espírito de quê? De poder, de fortaleza na sua vida, a sua vida não vai andar. Você vai continuar sempre travado. Quem esteve aqui há 2 semanas atrás, quando eu fiz o culto da noite? Você esteve? Nós falamos sobre subir de nível, não foi assim? Ter um nível, ir além do que você pode chegar, ir além do que você imaginou para você mesmo, porque Deus tem sempre algo maior, não foi isso? E Deus tem sempre algo maior e continua tendo algo maior para você. Mas às vezes o que te impede de chegar até esse algo maior é o seu medo, é o nosso medo. É o medo de chegar e ir adiante, enquanto nenhuma circunstância fala ao seu favor. Quando nada vai poder chegar assim e falar assim, ó, vai que eu estou com você. Às vezes é só você e Deus. Não vai ter ninguém do seu lado. Somente Deus vai falar, vai, mas você às vezes não dá ouvido, né? Nós às vezes somos meio cabeça dura. Nós às vezes queremos que uma pessoa fale conosco que está do nosso lado.
sendo que Jesus já falou que estaria do nosso lado todos os dias da nossa vida. Mas às vezes nós queremos pessoas e não olhamos que Deus está conosco. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Números 13, aqui começa a nossa mensagem. Números 13. Nós temos um relato interessante sobre o povo de Israel. Números 13. Números capítulo 13, versículo 25. Aqui nós temos um relato sobre o povo de Israel saído do Egito, em busca da terra prometida. As coisas começaram a apertar. Cada vez que eles foram chegando mais perto da terra, as coisas parece que foram ficando mais difíceis, né? As coisas foram piorando, os desafios eram maiores, as coisas para chegar daquele certo ponto eram maiores. Mas o que Deus tinha prometido para eles? Uma terra que manava leite e mel, né? Deus não tinha prometido lá atrás, quando foi sair do Egito, Deus falou o quê? Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Então Deus deu uma promessa para eles, desde Abraão, de Isaac e de Jacó, que a terra era deles. Mesmo que eles ficaram ali 400 e poucos anos presos no Egito como escravos, a terra já tinha dito que era deles. Era chegar e conquistar. E nós vemos que o povo de Israel, pelegrando pelo deserto, começa a enfrentar situações até que vai chegando perto da terra prometida. E ali que, chegando perto, Moisés manda 12 espias para espiar a terra, para ver, né, o que tem lá, porque eles não sabiam o que poderia ter pela frente. Então eles foram lá e mandaram 12 espias, um para cada tribo. E ali foram 12 homens tentar descobrir o que tinha lá. E diz no versículo 25, que diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de quantos dias? 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram-lhe o quê? O fruto da terra. E contaram-lhe, disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, mano, o quê? Leite e mel, e este é o fruto. Porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, fez o quê? Quem que fez? Calebe. Fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos o quê? Animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que relato entristecedor, né? Porque na maioria das vezes nós estamos igual a esse povo aqui. Nós estamos igual aos 12 espias que vieram de ver a terra. Moisés manda eles espiar a terra. Uma terra que era prometida por quê?
por herança, né? Falaram, olha, já tinha tido aquela promessa de eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que emana leite e mel. A promessa era essa, fixada desse jeito. Só que chegou a certo ponto que as coisas começaram a dificultar. E vão lá os 12 espias, naquele ânimo, né? Vão lá ver a terra. Mas quando volta, quem era o único que estava feliz ali, que estava com vontade? Caleb, né? Porque os outros só falavam o quê? Coisas ruins, coisas que desmotivavam o povo. Porque a terra manava leite e mel? Manava. Era coisas maravilhosas que tinha ali. Só que tinha um pequeno detalhe, que para Deus é um detalhe, né? Mas para nós era o quê? Você vê que para eles era o quê? Era uma coisa grande, né? Olha, tem gigantes, tem situações. Você vê que eles detalharam tudo, ó. Tem ali os jebuseus, tem ali os amalequitas, tem os heteus, tem os gigantes, tem tudo isso. Caleb fala assim, olha, peraí, para tudo agora. Nós somos filhos de quem? Nós foi dados por quê? Por herança. Então vamos lá e vamos conquistar tudo. Maravilhoso. Mas como é que o povo estava? Já desanimado, né? Porque a maioria das vezes nós não queremos lutar, nós queremos as coisas, o milagre, no instalar de dedos, não é assim? E nem todo milagre, nem toda bênção na sua vida vem com instalar de dedos. Se você não se fortificar, não for ali e se posicionar, querendo, buscando aquela situação, você não vai conseguir. Você vê que ele fala assim, olha, vamos lá, fez calar o povo, ó, vamos animosamente, vamos possuir a terra, vamos com tudo. Mas o povo estava com um espírito de quê? De medo. O povo estava com um espírito de temor, porque eles viram a situação. Eles foram lá e viram aqueles gigantes naquela situação. Aquele espírito de Deus não tinha mais dentro deles. Tinha somente o espírito de temor. Não foi à toa que você continuar lendo a história depois, no capítulo 14, ele continua dizendo que Moisés foi falar com Deus e Deus fica chateado, né? Deus não quer aceitar muito aquela situação. Como diria o outro, ficou #chateado, não aceitou muito bem. Por quê? Deus estava com eles. Deus era a força deles. Havia gigantes para Deus? Não tinha nada disso. Para Deus era apenas um detalhe qualquer. Como qualquer outro povo que eles já tinham aniquilado, seria só mais um. Era só mais um até chegar naquela terra. Você vê que eles passam o Rio Jordão e pegam e derrubam as muralhas de Jericó. Existiam muralhas maiores que aquela? Não. Porque para Deus você vê que nem usou a força. Somente deram 7 voltas e no final das 7 voltas gritaram com toda a sua voz, e as muralhas caíram com o poder de Deus. Nós estamos assim às vezes. O espírito do medo entra na nossa vida e nós não conseguimos enxergar o Espírito de Deus que também está conosco. Nós apenas ficamos com medo naquela situação, ficamos com medo de enfrentar, com medo de batalhar, mas nós queremos a bênção. Nós queremos aquela situação, aquele milagre, mas nós não queremos nos posicionar perante, firmemente, como fez Caleb aqui. Caleb se posiciona. Caleb pega e fala assim, para todo mundo, calma aí. Nós somos filhos de quem? De Deus, nós podemos, nós vamos lá e vamos conquistá-las. A maior parte das vezes o que não está nos faltando é isso. É nos posicionar diante das dificuldades. Nos posicionar diante daquela situação que vem contra você, que você olha e fala assim, não tem jeito. Aí você pensar assim, tem jeito sim. O Espírito Santo de Deus está em mim, não me deu espírito de quê? De medo, mas me deu espírito de quê? De poder. É para você enfrentar, para você guerrear. Às vezes nós queremos coisas no estalar de dedo, nós queremos coisas de uma hora para outra. Eu sinto muito dizer que às vezes você vai ter que mandar 12 espias, às vezes você vai ter que olhar a terra, às vezes você vai ter que orar por ela, para você conquistar ela e guerrear por ela. Não vai só chegar lá e colocar a sua bandeira, né?
Está aqui, está conquistado. Às vezes você vai precisar batalhar bastante, porque o inimigo não vai te dar de mão beijada aquilo que é tão precioso para você. Batalhe por isso. Queira isso. Porque Deus não deu para você o quê? Espírito de medo, mas de poder, de fortaleza para você enfrentar. Se Ele te deu isso é porque justamente você iria precisar, não é isso? Porque senão por que Ele te daria um espírito de poder e de força? Porque Ele disse que estaria com você todo dia da sua vida, se você não fosse precisar disso. Porque senão Ele teria morrido na cruz e estava tudo feito, né? Estava tudo certo, pronto, está tudo feito. Mas não. Ele falou, olha, eu estou indo. Jesus fala, eu estou indo, mas eu vou deixar sobre vocês o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para vocês estarem com Ele, para vocês buscarem a Ele, Ele vai estar com você todos os dias. Se não precisasse, para que Ele teria feito isso, né? Não teria motivo. Mas se Ele deixou, é porque nós precisamos, porque a nossa carne, às vezes, nos faz olhar somente as circunstâncias que nós enxergamos. Nós não conseguimos olhar além da parede que está ali após a situação. Nós não vemos. Nós estamos igual o povo de Israel, nós olhamos apenas os gigantes. Nós olhamos apenas o trabalho que vai dar conquistar tudo. Mas você lembra, com Jericó teve trabalho? Somente de rodear, né? Tiveram que lutar? Não. Era uma fortaleza? Eram as muralhas maiores do que tinha naquela época? Era. Quem fez o trabalho todo? Foi Deus. Porque eles confiaram e obedeceram a palavra de Deus. Quando você confia e obedece a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam às vezes complicadas, difíceis, é Deus que vai fazer o trabalho. Você tem apenas que confiar nele. Fala, Senhor, eu estou aqui, vamos juntos, estamos aqui. Vem comigo, Senhor, que eu preciso e eu quero. E você não pode ter medo. Você não pode vacilar no seu coração diante das dificuldades. Você não pode vacilar no seu coração diante daquelas situações que vão vir. E vão vir, vão aparecer. As melhores coisas, nós falamos que não vem fácil, né? Aquela coisa que você tanto quer, você vê. Para você passar no concurso público, aquelas vagas as melhores que ganham o maior salário, elas são as mais concorridas, não é assim? Às vezes são 10, 15, 20 mil pessoas para 2, 3 vagas. Mas o salário é maravilhoso, não é? O salário é que muitos querem, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 20 mil. Todo mundo quer. Mas apenas poucas pessoas vão conseguir. Aquelas pessoas que se dedicarem, que estudarem, que colocarem ali literalmente sua cara no livro, né, para estudar, para ter conhecimento, e para chegar ali e passar, se dedicar. Nossa vida é do mesmo jeito. As bênçãos que vêm sobre nós, e Deus já nos deixou à disposição para nós temos que apenas conquistá-las. Porque o diabo não quer você vencendo. O diabo jamais vai querer que você esteja bem. Entenda muito bem isso. O diabo luta contra a sua felicidade. E vai sempre lutar. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, você vê que ele fala, Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito o quê? De fortaleza, de amor, de moderação. Deus deu para você um espírito de poder, de força. Basta você pegar e conquistar aquilo que você tanto precisa. Vai ser fácil? Não, né? Mas quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5.
Gálatas 5, versículo 16. Diz o seguinte, já acharam? Diz o seguinte, digo, porém, andai em quê? Em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o quê? E o espírito? E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o quê? Lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Eles estavam olhando com o quê? Com os olhos da carne, né? Os olhos falam o quê? Não vai. Olha, é difícil, é complicado. A situação, deixa eu te falar, olha, pastor Edilson, cada vez está ficando mais difícil minha vida. Eu falo para você olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem saída. Que bom que chegou a esse ponto. Que pelo menos assim você vai confiar em Deus para resolver seus problemas. Porque enquanto nós continuamos apenas querendo nós mesmos andar do jeito que queremos, as coisas vão andar? Não vão chegar a lugar nenhum. Se nós não deixamos que o Espírito Santo de Deus nos guie pelo caminho da verdade, a nossa vida não vai andar. A nossa vida não vai ter continuação. Por quê? A nossa carne olha para os desafios. A nossa carne olha somente para o perigo. Mas Deus tem algo melhor para nós. Você vê que Pedro falou, Jesus, posso ir ter com o Senhor? Quero andar sobre as águas também. Gostei disso aí. Eu preciso também fazer essa coisa que você está fazendo. Você está andando sobre as águas. Eu também quero. O que Jesus fala para ele? Vem, né? Pode vir. Ele sai daquele barco, começa a andar, até que chega a um certo ponto dele o quê? Começar a olhar e imagina, né? Naquela tempestadezinha boa, aquele vento, você já está andando sobre as águas, você olha, vê uma ondazinha vindo ali, o barco está distanciando, você ainda está no meio do caminho, não dá nem para voltar e nem para ir, né? O que bateu em Pedro? O medo, né? O temor. Aquela situação que ele começou a olhar com os olhos da carne. Ali já não tinha mais o milagre acontecendo, porque diz a Bíblia que ele começou a afundar. Então, tudo que ele tinha era um olhar em Jesus. Jesus, eu posso ter com você, com o Senhor? Jesus fala, vem, pode vir. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, da força que Jesus estava ali manifestando a graça de Deus naquela situação, no milagre de Deus, ele tira os olhos do milagre e começa a olhar os olhos para as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Os ventos, a água. Fala assim, eu estou andando mesmo por cima da água. Já imaginou você fazendo isso? Será que vai dar medo? Você imagina, né? À noite. Você sabe que naquela época então não tinha muita coisa para iluminar, né? Hoje em dia, os barcos ainda tem aqueles LED potente, aquelas coisas que iluminam. Naquela época não tinha tanto, né? Tanto que eles olhavam e falavam assim, quem é que está ali, vindo ali, que eles não conseguiam enxergar. Até que ele viu que era Jesus. E ele fala, posso ou não posso? Vem. E é assim que Jesus fala para nós às vezes. Fala, vem, eu estou com você, vamos juntos. Nós saímos do barco, nós decidimos seguir a Jesus, fazer as coisas conforme Jesus quer. Quando nós começamos a andar, nós começamos a olhar para aquela situação que aconteceu, a dificuldade, bate o medo e acabou. Nós começamos a afundar e nós queremos voltar correndo para onde nós estávamos antes. Por quê? A vida vai ser assim, se você não olhar para Jesus, para conquistar, para ter tudo aquilo que Ele te deu, a sua vida não vai sair do lugar, você vai continuar sempre do mesmo jeito. Você que ele fala aqui, olha,
andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, se você andar no espírito, você não cumpre o que a carne sua está pedindo, o que a sua carne está gritando, o que a sua carne está vendo. Você não cumpre, é simples. Andar no espírito te deixa longe das coisas da carne. Mas você tem que escolher, você tem que se posicionar com essa situação. O que você escolhe, o que você quer? O que nós estamos escolhendo aqui hoje é andar em espírito ou andar conforme a carne fala. Você vê que ele fala aqui, ó, no versículo 18. Mas sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque a obra da carne não manifesta, as quais são, aí começa, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que com que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, que mais? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no quê? No Espírito. Que coisa maravilhosa, né? Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E no Espírito há medo? Há ou não há? Não, né? No Espírito não há medo. Então, por que às vezes nós estamos com medo? Porque às vezes nós estamos com medo de caminhar naquele caminho que o Espírito nos deu para caminhar. Um caminho que vai nos levar a uma terra prometida, ao tão sonhado sonho, mas nós estamos o quê? Com medo. O medo bate a porta. Como diz o livro missionário, medo, feche essa porta. Porque se ela abrir para você fechar ela novamente, vai dar trabalho. Não deixe que o medo controle o seu caminhar. Viva no Espírito. Ali em João 16:3 fala assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? Por toda a verdade. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. Ele vai te guiar pela verdade. Ele dirá tudo o que você precisa saber. Ele vai anunciar para você. É o Espírito Santo de Deus que faz esse trabalho. Por isso nós estamos sempre falando aqui no mês de julho, a importância de você ter o Espírito Santo de Deus para te guiar. Porque sem Ele, a sua vida não muda. A sua vida não é transformada. Lembra que o pastor Carlos falou aqui semana passada e falei na primeira semana sobre Atos. Chega ali naquela situação que chega ali para aqueles 12 rapazes que estavam ali, fala com eles, vocês já ouviram falar do Espírito Santo, sobre o batismo com fogo? Não, só no batismo de João, batismo com água. Fala assim, mas eu tenho algo diferente, eu tenho o Espírito Santo de Deus que Ele vai te fazer caminhar, você precisa dele. É no mesmo dia, hoje é para nós a mesma coisa, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, sem Ele nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir passar de nível, nós não vamos conseguir avançar, nós vamos parar, nós vamos travar. Nossa vida não vai além, nós vamos ficar travados naquela situação. Você vê, o povo ficou ali 40 anos. Se você continuar lendo depois, número 14, leia na sua casa, você vê que Deus fala assim, não é possível. Eu já tirei esse povo do Egito, fiz lá milagres, maravilhas, resgatei eles da mão de Faraó. Faraó que era um bruto de coração embrutecido, um coração de pedra. Tive que fazer milagres, maravilhas. Coloquei com eles uma nuvem sobre o sol para não deixar eles se queimarem, porque você sabe, né, o deserto, a pessoa se queima toda, né?
pessoa ali, aquele solzão batendo na cabeça o tempo todo, você imagina. Deus colocava uma nuvem para proteger eles do sol. E à noite, uma coluna de fogo para proteger eles do frio. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que aquele povo estava vendo. Coisas maravilhosas aconteciam. Mas você vê que chegou certo momento que eles não atentaram. Eles não viam mais as maravilhas de Deus, só viam o que os seus olhos enxergavam. E às vezes nós estamos assim. Estamos aqui na igreja, você vê pessoas dando testemunhos lindos, testemunhos bonitos, coisas que talvez você queria para você ou que está precisando. Eu costumo falar que é o pior ainda, né? O pior é quando tem aquela pessoa que está 10 anos na igreja, né? 5 anos, 20 anos. A igreja está aqui desde 96, se eu não me engano, né? É algo assim. E a pessoa está aqui desde o início. E luta por alguma coisa, e ela quer aquela situação, ela quer uma bênção, mas nada acontece. Mas chega uma pessoa aqui com 3 meses, 1 mês, chega no dia, recebe uma bênção, uma cura, um milagre, uma transformação, e a pessoa olha assim e fala assim, mas Deus, eu estou aqui há tanto tempo, isso não acontece comigo. A pessoa reclama, né? Mas será que nós estamos, às vezes, igual o povo de Israel? 40 anos preso no deserto, andando ao redor de si mesmo. Por quê? Não entendeu a mensagem de Deus. Não entendeu aquilo que Deus mandou fazer. Não entendeu que para você ter uma bênção, precisa acreditar, você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Para você não ter medo, para você não recuar, para você não retroceder, mas para você ter aquela firme resposta de Deus, de vai que eu estou com você e não desanima. Você vê que Caleb puxa o povo, vamos, não, peraí, fiquem quietos aí, deixa eu falar. Vamos, animosamente, com alegria, com fé, com disposição que a terra é nossa, é por herança. Se você está precisando de um milagre, Deus te deu um milagre já. Deus já te deu ele. Apenas possua ele. Porque o diabo não quer ver você com esse milagre. O diabo, como eu sempre falo, o diabo não quer ver você feliz. Ele vai lutar, mas maior do que é o quê? É o que está em nós, né? Do que o que está no mundo. Deus não deu para nós espírito de medo, mas de poder, de força. Confia em Deus. Confia no poder de Deus, não é na sua força. Talvez você fale assim, eu sou fraco. E é verdade. Todos nós somos fracos. Mas o que habita em nós é forte. O que habita dentro de você é forte. E esse vai te dar força. Esse vai te colocar para cima. Esse vai fazer você conquistar. É o que habita dentro de você. Não é você, é o que habita dentro de você. Você vê que ele fala, ó, se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Você tem que andar no Espírito. Não adianta você só viver no Espírito, você tem que andar no Espírito. Porque é que nem eu estou falando. Vai chegar a certo ponto que você vai parar, você não vai ver saída, mas o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a saída. Você quer ver? Vamos lá em João, que eu estava lendo para você, João 16. Nós já vamos encerrar, estamos quase. João 16. João 16, 13. Já acharam? Vamos ler o versículo 12. Depois a gente lê o 13.
ainda tenho muito que vos dizer, que Jesus está falando, hein? Mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Porque o quê? Olha só que coisa interessante. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos o Espírito Santo de Deus que está aqui à nossa disposição, certo? Certo ou errado? Então ele está à nossa disposição, né? Se nós queremos ele, nós buscamos ele e nós nos entregamos a ele, ele está à nossa disposição. Ele está pronto para descer sobre sua vida. Ele fala aqui, ó. Então esse Espírito Santo, Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. E você vê que ele fala, ó, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele fala para nós a verdade, somente a verdade. E o mais interessante, olha que coisa maravilhosa, o final do versículo. Ele vos anunciará o que há de vir. Então nós temos o Espírito Santo de Deus que nos diz, e ele sabe o que vai acontecer depois. Aquilo que nós não sabemos, ele já sabe. Então, imagina você, quando você está passando por uma situação, ele te manda por um caminho. Você precisa ter medo? Por quê? Ele já sabe, né? Então, se você está enfrentando algum problema, alguma situação difícil, complicada, você chega ali e fala, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, preciso de uma saída. Ele pode dizer? Pode, né? Porque ele já sabe. O Espírito Santo de Deus já sabe. A sua história já foi contada. Se você deixa Deus guiar a sua vida, ele vai te guiar na história que ele planejou para você. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Eu escolho. Eu costumo sempre falar, eu escolhi estar aqui agora. Querendo ou não, escolhi, né? Foi mandado, foi, mas eu posso chegar e falar, não vou fazer. Posso ou não posso? Eu posso escolher. Não quero, não vou fazer. É uma escolha minha. Mas Jesus também pode estar dizendo uma coisa para você fazer. Mas você pode não estar fazendo. Às vezes, porque que nem nós lemos lá em Gálatas, os seus olhos carnais, a sua carne, está falando outra coisa para você. E você está ouvindo o que sua carne diz. Você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Que você é pequeno, que você não consegue, que você nunca vai chegar lá. Talvez foi seu pai, sua mãe que te disse, você nunca vai chegar, você nunca vai conquistar nada. Olha de onde você saiu. Talvez é assim mesmo. Mas o que Deus diz sobre você? O que Deus diz sobre sua vida? A sua história já foi contada. Deus tem grandes coisas para você. Mas você tem que confiar nele, mesmo que pareça difícil. A sua escolha vai determinar, o seu posicionamento vai determinar o rumo da sua vida. Como é que você vai se posicionar hoje? Como é que você está se posicionando até então? Qual caminho você tem escolhido? O que você tem feito? Que nem eu falei, eu poderia não estar aqui se eu quisesse. Poderia ter falado, eu vou ali comer uma pizza, um rodízio, né? Eita glória. Chega a fome e bate, né, quando fala assim. Poderia ter ali comer uma pizza, comer um negócio, não vou pregar não. É uma escolha minha. Mas Deus mandou estar onde? Pregando e falando do amor dele, falando das coisas dele, falando da palavra dele. Mas eu poderia escolher
você também pode escolher. Se posicione. Você escolhe ser como os demais espias ou como Caleb. Caleb fez o quê? Se posicionou, falou, não, peraí, calma. O que vocês estão falando aí não é assim não. Vamos lá e vamos conquistar a terra que Deus nos deu por herança. Como eu falei para você, a sua história já está contada. O Espírito da verdade pode te guiar, porque ele já sabe de tudo. Ele anuncia o que há de vir. Ele anuncia o que está acontecendo. Ele te dá força, ele é o seu consolador. Tudo isso no Espírito Santo de Deus. Olha que coisa boa. Ele pode te guiar. Ele é como um GPS. E o GPS dele não está quebrado. O GPS dele não sai de linha. É melhor do que os do Elon Musk, né? O Elon Musk está colocando aí satélite em tudo. A Starlink. É isso. O Espírito Santo de Deus é muito melhor do que qualquer coisa para te guiar. Você não vai precisar olhar e ver a situação difícil como está. Porque Ele vai te guiar e vai te fazer ter força. Eu costumo falar desse jeito. Eu estou aqui no altar, o altar aqui da igreja é alto, para quem está acompanhando na live. O altar é bem alto. Acho que é o maior altar que eu já vi na Igreja da Graça, por incrível que pareça. Eu acho que eu já fui em muitas igrejas, mas aqui eu caprichou, né? A gente fala assim, vou fazer o mais alto. Aqui é o mais alto. O altar mais alto. Se eu estou aqui, eu estou olhando ali para trás, somente lá para a porta, eu enxergo que está aqui embaixo? Pode ter alguém fazendo qualquer coisa aqui, mas se meus olhos estão vidrados lá na porta, pode acontecer qualquer coisa aqui embaixo que eu não estou vendo, né? É assim também na nossa vida. Se nós estamos com o olhar em Jesus, no Espírito Santo de Deus, que Ele que nos guia pela verdade, pode acontecer qualquer coisa ao nosso redor. Nós nem estamos olhando, nós nem damos atenção. O diabo pode estar aqui gritando, espravejando, querendo você, mas você está sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo, Espírito da verdade. O Espírito te dá força. Então você não liga para as coisas pequenas. O seu alvo é Jesus. O seu alvo é Deus. O seu alvo é o Espírito Santo. Você não está ligando para o que está acontecendo aqui embaixo. Você só tem somente uma escolha. Você se posiciona ao lado de Jesus. E nada vai poder te deter. Lembra? Ele deu o espírito de quê? De fortaleza, de poder, de amor e de moderação. E não de medo. Mas se eu chegar aqui na beira do altar, você vê que o altar é alto. Quem não gosta de altura, não venha para a ponta não. Que as pernas até tremem, né? Se ficar olhando muito para baixo. Se você começar a olhar muito para baixo, igual você chega naqueles... Quem aqui já andou naquelas pontes de vidro? Já conseguiu andar naquela ponte alguma vez? Aqui em Cuiabá diz que vão abrir uma, né? Não sei se vai abrir ainda, aquela lá? Não vai, não vai? Você vai lá? Não vai, né? Você devia ir, vamos lá. Vamos marcar de lá. Vai abrir um, o Ítalo está dizendo que não consegue, não. Não consegue. Um segura na mão do outro. Vai abrindo uma chapada. Uma ponte de vidro. Olha só que coisa maravilhosa. Você vai andar sobre aquela ponte de vidro. Aonde está a sua confiança naquele momento? Confiando que o engenheiro fez um bom trabalho, né? Você vai olhar aquele fundo lá, vai ver aquela coisa toda, e fala, meu Deus do céu, que coisa, hein? Mas é isso que é como Jesus faz. Às vezes você vai olhar e fala assim, mas parece que eu não vou conseguir. Parece que é pequeno, parece que não sei, mas Jesus te carrega, o Espírito Santo de Deus, com o poder dele, te carrega e te faz caminhar. Mesmo que pareça um abismo, fala assim, nossa, mas se eu cair, você está nos braços de quem, meu querido? Você está nos braços de quem? Jesus é o seu caminho, Ele é o caminho da verdade, e Ele que te guia, Ele que te restaura, Ele que te fortalece. Então, se coloque aos pés dEle e deixa Ele te caminhar, deixa Ele te guiar. Ele é a sua força, por mais que pareça difícil, por mais que às vezes pareça um caminho de vidro, deixa Ele fazer você te guiar. Ele é a sua força, Ele te deu poder, Ele não te deu espírito de medo, mas de poder.
Tá vendo? Aí você vai lá na Chapada lá e caminha lá também. Vai ser legal. Vai vencer alguns medos. Vai ser maravilhoso. Eu vou lá. O Ítalo vai junto. Vai que ele tem que ir lá também. Já que ele falou que não vai, agora tem que ir. Mas quando é que vai inaugurar? Né? Aí daqui a pouco já vai ser algo bonito. Mas é assim. Nós temos que confiar em Deus em meio às dificuldades. Quando você confia em Deus, a sua vida é transformada. E para a gente encerrar lá em Efésios 5, nós já vamos encerrar. Efésios 5. Efésios 5. Versículo 15. Diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como que andais, não como nércios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são que maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho, em que há nem o que? Contenda, mas enchei-vos de quem? Do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de quem? De Deus. Então ele fala sobre nós temos temor a quem? A Deus, né? Não às dificuldades, não aos problemas. Que ele fala, vede prudentemente como andais. Observe como você está andando. O que está te guiando? Não seja nércio, mas seja o quê? Sábio. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele está sobre sua vida. Deixe ele entrar e fazer parte. Ele quer fazer parte da sua vida. Jesus não deixou ele como uma promessa de Deus. Ele falou, olha, eu vou, mas o Espírito Santo ele vai vir. E quando ele vier, está aqui. Seja cheio dele. Deixe ele te encher. Não seja só um pouquinho. Como o pastor Carlos deu até o exemplo hoje de manhã. Vou usar o mesmo copo. O copo está cheio? Mais ou menos, né? Está um pouco mais da metade. Mas se colocar mais água, vai fazer o quê? Transbordar até cair, né? O que a Bíblia diz? Transbordai-vos, né, do Espírito. Se encha do Espírito Santo de Deus. Deixe transbordar. Deixe ele transbordar na sua vida. Porque escolha um caminho prudente. Olhe bem como você está andando. Ande prudentemente. Você que ele fala, os dias são maus. As coisas são más. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para você andar. Escolha andar por ele. Que ele fala, olha, pelo que não seja insensato, versículo 17, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você sabe? Você sabe o que Deus quer para você? Deus quer coisas ruins? Deus quer problemas para você? Às vezes nossa vida está cheia de problemas. Está cheia de situações. Deus quer isso para você? Não. Mas é o caminho que nós escolhemos. Se nós estamos cheios da graça dele, cheios do Espírito Santo de Deus, transbordando de vida, transbordando de unção, transbordando de poder de Deus, não há nada que vai poder te parar. Não há nada. Muito pelo contrário, você vai fazer igual aqui, está falando, olha, não vos embriaguei com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos,
e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você já viu uma coisa? Quando você está desanimado, coloque um hino para você escutar. Leia os salmos. Declare os salmos. O que é declarar os salmos? Leia em voz alta o que o salmista diz. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. Declare. Você vê que os salmos é uma declaração de Davi e outros salmistas falando do Senhor. Ainda, mesmo que você passe por situações difíceis, mas ele fala, eu confiarei no Senhor. Os salmos é uma coisa maravilhosa. Leia os salmos na sua casa. Leia. Declare ele em voz alta dentro da sua casa. Você vai estar o quê? Cantando e salmodiando ao Senhor. Você vai ver que sua tristeza vai sair na hora. Talvez aquela tristeza que bateu na sua vida porque algo aconteceu diferente. Algo aconteceu que você não esperava. Você ficou triste. Ore ao Senhor. Declare salmos a Ele, hinos, cânticos. E se alegre na presença do Senhor. Porque Ele pode te alegrar. Ele vai poder mudar da tristeza para a alegria. Deus não quer jamais você triste, irmão. Entenda bem. Muitas vezes as pessoas acham que elas fazem essas perguntas, mas por que Deus deixou acontecer? Por que Deus deixou isso? Por que Deus deixou aquilo? Às vezes é o caminho que você está andando, que você escolheu andar sozinho, andar longe de Deus. Às vezes situações vão fazer desafio a nós, que nem eu falei, o diabo não quer ver sua felicidade. Às vezes as bênçãos do Senhor estão sobre sua vida, mas Ele não quer ver você feliz, Ele vai tentar te derrotar. Mas é o quê? Maior é o que está em nós. É muito maior. Andei no Espírito Santo de Deus, se encha dele e deixe Ele te guiar. Que Ele vai te guiar para um caminho que você jamais pensou e você chegará às promessas de Deus para a sua vida. Não importa o que ninguém disse. O que importa é o que Deus diz sobre você. Muitas pessoas ficam atreladas ao que as pessoas dizem sobre você. Muitas pessoas. Mas foi meu, como eu falei antes, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu primo, foi minha tia. Não importa nada disso. O que importa é o que Deus falou sobre você. Se você coloca isso na sua cabeça e fala, o que Deus falou sobre você? Que você é um mais que vencedor, que tudo posso naquele que me fortalece, que eu vou conquistar, que eu vou seguir, aí você vai conseguir, você vai conquistar. Não importa nada que disseram para você, o que importa é o que Deus diz. Fique com essa palavra de Deus no seu coração. Não importa. Deixe essas pessoas para trás. Libere o perdão para elas, que às vezes as pessoas ficam presas nisso. Porque me disseram, quando eu era na minha infância, me disseram isso, me disseram aquilo, e até hoje você está preso. Aquela pessoa às vezes nem mais viva, não está nem mais na sua roda de amigos, de pessoas conhecidas que você convive. Mas ela disse, ficou isso no seu coração. Deixe isso para lá. Não deixe que os dias maus condenem a sua história, a sua vida. Mas deixe que o Espírito Santo de Deus seja a sua força e seja a sua luz para te caminhar nos caminhos que Ele tem preparado para você. Amém?